Povo de Roma, seja muito bem-vindo ao canal A Roda, lugar onde você entende sim qual carro deve comprar. Hoje estamos aqui com ele, novo Honda HR-V na versão EXL 2026. Sim, eu sei que você assistiu bastante o vídeo de lançamento do carro com a versão Touring, a mais cara, a topo de linha, aquela que sai por R$210 mil. Mas agora chegou a hora de ver uma versão um pouquinho mais em conta, ainda que seja R$31 mil mais cara do que a mesma versão quando esta geração foi lançada lá em 2022, mais precisamente no dia 1º de julho. Pois é, essa aqui é a versão mais cara possível com o motor 1.5 aspirado, diferente daquele 1.5 do Touring. Nesse vídeo você vai ficar sabendo como ele anda, o quanto ele bebe, o que muda dele para aquela versão lançada lá em 1º de julho de 2022 e também o que muda além da estética, na prática, ou não muda nada. E claro, vou te contar se esta aqui seria a minha escolha pelo preço que veio. E veio salgado. Tudo isso depois da vinheta com risoles, coxinhas, espetinhos de frango, cebolitos, baconzitos, cositos, vai! Eu não tenho dúvida nenhuma de que você olhou essa frente e falou, ué, João, o que tem de novo aí? Você nem percebeu tudo o que mudou. Bom, vamos começar pelo começo. Aqui em cima, acompanhando o LED, antes tinha uma parte plástica separada desta testa da grade, que era numa cor cinza clara no EXL. E isso não tem mais. Tá tudo aqui pintado em preto brilhante, com essa grade bem horizontal, parecendo uma veneziana da janela da sua casa de praia. Eu sei que você é um classe média e tá de olho no HR-V. Bom, tem uma outra coisa aqui que mudou, que talvez você não tenha percebido, que foram os detalhes abaixo do farol. O para-choque tinha linhas mais cortadas aqui, dissecadas, mais vincos, e agora ficou tudo mais liso. Parece uma tendência que a gente viu naquele carro que a Jaguar fez, dizendo que era a nova Jaguar, e que parece que não vai dar certo. Mas um HR-V parece que as pessoas gostaram sim, pelos elogios que eu vi no vídeo do HR-V Touring. Bom, aqui embaixo também muda um detalhezinho do para-choques, mas aqui continuamos com a parte de grade igual que era do antecessor. Os faróis continuam de LED e ele também tem agora sensores de estacionamento aqui na frente, algo que não tinha na linha 2023. Mas você vai poder reconhecer com mais ênfase que se trata da versão 2026 pelo que tem aqui do lado. Lembrando ainda que esse para-choques deu 1,6 centímetros a mais no comprimento do HR-V e talvez não faça tanta diferença aí. Mas se você acha que 1,6 centímetros não fazem diferença, pergunta aí, na sua casa. Chega aí. A exemplo do que sempre aconteceu desde que ele foi lançado, não estou falando há 10 anos na primeira geração do HR-V, mas sim a segunda geração a partir de 1º de julho de 2022. A versão 1.5 continua com essa parte de borracha bem grande aqui embaixo, justamente porque esse carro é voltado para o consumo de combustível muito mais do que para o desempenho, tanto que você pode ver ali na frente que não tem o batimento cardíaco num filetinho cromado embaixo do para-choques, ainda que tem aqui quando você liga o carro no painel de instrumentos. Mas mudaram as rodas, né? Eu não entendi também isso. Não, tudo bem, eu lembro, aqui era essa mesma roda toda pintada de cinza, o que não era alguma coisa assim muito chamativa. Batendo o olho de longe, pareciam até calotas. Agora eles colocaram a versão de rodas do Honda Advance anterior. Isso, até a linha 2025, o Honda Advance, que tem motor 1.5 turbo, e você reconhecia isso pelas duas saídas de escape ali atrás, vinha com essa roda, mas agora ganhou uma roda toda cinza de aro 18. E a roda dele, aro 17, veio aqui para o HR-V EXL. Eu não sei, eles poderiam ter feito, sabe o quê? Já que ia manter a roda de 17 no HR-V, por que não colocaram a roda que era do Touring anterior? Já que os outros dois ganharam rodas de aro 18,
pega aquela roda de aro 17, põe nesse aqui e põe essa roda aqui lá na versão EX. A versão EX tem essa mesma roda, mas onde você está vendo o acabamento em preto e um polido ali, é em cinza e o polido. Sei lá. Eu acho que dá uma sensação de falta de refinamento essa roda aí. Mas tudo bem. Ele continua com... Continua não, né? Porque ele tinha 4,33 m e agora tem 4,34,6 m. E manteve os seus 2,61 metros de entre-eixos. Não tem pinturas nos retrovisores, não tem teto preto, não tem teto solar e também não tem uns cromadinhos aqui. É algo bem simples. E bagageiro também esquece. E continua com essa silhueta que me agrada bastante, porque eu gosto desse vinco bem marcado e bem reto que liga nada mais nada menos do que a parte de cima do farol até a parte do meio da lanterna. Basicamente é isso e continuamos à disposição com esta cor cinza, cor de parede de firma. Aqui atrás tem uma mudança um pouco mais circunstancial. Vem ver. Lembrando ainda que ele continua com os seus 18,5 centímetros de altura do solo e pneus 215/60 para você que é mais fanático por isso. E aqui sim tem uma transfusão que eu esperava, eles fizeram e caiu muito bem. Aqui tem um pouco mais de refinamento, eles aproveitaram as lanternas fumê com LED de ponta a ponta que estavam no HRV Touring até 2025, na versão 2024, 25 e 25, 25 e colocaram na EXL. Ficou mais bonitinha porque aquela lanterna anterior era muito que simples. Mas, como eu disse no vídeo de lançamento, temos aqui um para-choques muito perto da tampa, o que vai dar uma reparabilidade um pouco maior quando você sofrer uma balroada na traseira. Bom, aqui sempre teve sensor de estacionamento e câmera, a novidade mesmo é o sensor de estacionamento na frente e o sensor de chuva. Basicamente é isso, não tem nada escrito XL, não tem nada dizendo que é aspirado, mas você como um observador nato e desembargador da internet, sabe que olhando um HRV assim de traseira, não ver os dois escapamentos quer dizer que você pode dar seta para a esquerda quando ele estiver na esquerda, porque ele não está com muita pressa. Afinal, comprou. O que você não está querendo abrir, filho? Eita, será que eu tenho que desligar aqui? Vamos lá, vamos ver. Atenção. Já sei. Agora veio. Também não tem tampa elétrica, só a partir da versão Advance. E os mesmos 354, deixa eu tirar minha mochilinha de jornalista, mas aqui. Eu gosto dessa portinha com a maçaneta escondida. Continuamos com os 354 litros aqui, o que é menos que você tem em Chevrolet Tracker, em Volkswagen T-Cross, muito menos do que você tem no Nissan Kicks e também no Hyundai Creta. E também menos do que um Corolla Cross e um Jeep Compass. Ah, João, por que você está falando de carros maiores, de outra categoria? Calma que no final você vai entender. Aqui também temos o step de uso temporário, daqueles bem fininhos. Medida aqui 14590, aro 16, para entrar ali quando furar um pneu e o seu SP não ficar maluco. Bom, basicamente é isso. Maior novidade no rear, ia falar no front, mas não é no front, já mostrei. Na traseira é essa aqui. Agora vamos falar de consumo e desempenho. Coisas que parecem antagônicas. Uma dicotomia entre o muito bom e o abaixo do regular. Chega aí. Vamos lá, calma meus fanatiquinhos por técnica, eu já vou contar para vocês aqui. Travinha de baixo para abrir o capô. Temos nada mais nada menos do que freio a disco ventilado na dianteira e freio a disco sólido na traseira, ou seja, disco nas 4 rodas, suspensão McPherson na frente e eixo de torção na traseira. Você aí me conta, já teve eixo de torção na traseira aí por perto? Não temos amortecedorzinho no capô, mas temos sim a manta acústica barra térmica que tanta gente gosta. E o que temos aqui é o pouco poderoso motor L15B 1.5 aspirado com injeção direta e acionamento do comando por corrente. Você que gosta tanto desses termos
e acha que apenas por isso um carro é melhor do que o outro. Pois bem, aqui temos até 126 cavalos com gasolina e com etanol também, potências iguais com ambos os combustíveis, e torque de 15,8 kgfm com etanol e 15,5 kgfm com gasolina, como está aqui. E ele só chega a... Pode ir mais. 4.600 RPM. Isso atrelado a um câmbio CVT e mais de 1.300 quilos, para ser mais exato, 1.309 quilos. Não tem milagre, não tem como fazer com que ele seja um virtuose em desempenho. Por isso, ainda que eu tenha aproveitado este período mais gelado que acomete deliciosamente São Paulo, Grande São Paulo, Barueri, Santana de Parnaíba, Itapevi, Carapicuíba e Aldeia da Serra, consegui um 0 a 100 em 12,9 segundos. 1/10, 2/10 melhor do que eu tinha feito lá no lançamento dele, quando ele ainda custava 149.990. Isso mesmo. 31 mil reais mais barato do que hoje. É um carro para quem não tem pressa. As pessoas acham que quem tá no fim da vida não tem que ter pressa. Tem que ter pressa, porque nem eu, né? Já tô começando o segundo tempo. É um desempenho que não vai agradar você, que já se acostumou, por exemplo, com o downsizing dos 1.0 turbo. Só para você ter ideia, Volkswagen T-Cross, ou Jeep Renegade, ou até mesmo o Hyundai Creta. O Hyundai Creta não anda tanto assim, mas ainda é mais rápido do que este carro. Se você pensar ainda em Corolla Cross XR, opa, estou entregando. E também no Jeep Compass, opa, que também pode ser mais barato do que o HRV, você vai ter 0 a 100 aí na casa dos 10 segundos. Mas apenas T-Cross e, por exemplo, Nissan Kicks e até o Hyundai Creta vão ter níveis de consumo tão bons quanto tem aqui. Essa é a parte mais do que excelente. Eu consegui, na cidade, cravar 11 km por litro de gasolina, rodando numa média de 25 km por hora. O trânsito não estava tão pesado, eu devo admitir, mas tudo bem, se eu fizesse 10,8, 10,6, 10,5, já é bastante coisa. E na estrada, a 110 km por hora constantes durante 65 km, a média de consumo foi de 16,2 km por litro, o que para mim é bastante bom. E como eu te disse, com um tanque de 50 litros você vai ter uma autonomia maravilhosa. Faça a conta aí, 16,2 vezes 50. Agora vamos dar uma olhadinha ali no banco traseiro. Eu sei que você já viu no lançamento, mas é bom recordar aqui bem rapidinho e já vamos mostrar o que muda ali por dentro, além daquela central multimídia que deixou de ser aquela TV sempre Toshiba Philco Hitachi de tubo e passou por um semitubo. Mas tem outras mudanças. Chega aí. Opa, vamos lá, por aqui você já sabe. Temos nada mais nada menos do que o plasticão do pagode. Couro só nessa parte que você encosta o braço e aqui um porta-copos barra-latas. Espaço, não há o que reclamar. 2,61 de entre-eixos não confirmam a regra. Carros que têm mais ou menos essa medida, por vezes, com o banco posicionado para que eu dirija, sendo que você, considerando que você seja novo aqui e não saiba que eu tenho mais de 1,90 m e incontáveis quilos, geralmente não há esse espaço aqui. É algo sim a se comemorar e não é pouco. PQPzinho aqui, sinto falta do interior escurecido e também de um teto solar, mesmo que seja daqueles menorzinhos. Mas tudo bem, o espaço aqui é o que importa e isso tá muito bom. Vou botar aqui, o encosto de braço não tem a travinha, aquele encosto de braço molão. E temos aqui também, deixa eu mostrar para você, temos saidinhas de ar para quem senta atrás e também 2 tomadinhas USB-C, isso aqui colocadas recentemente. Vou mostrar mais perto aqui o acabamento da porta, desse lado. Deixa eu mostrar desse aqui, que eu acho que você gosta mais de ver, né? Aqui, ó, plasticão sem nenhuma cobertura, aqui o porta-copos que eu te falei, e aqui o courinho na porta. Também temos um túnel central bem
tranquilinho, bem pequenininho. Não vai atrapalhar a vida do quinto elemento, que vai exatamente aqui. Bom, é isso. Você já tinha visto algo parecido no lançamento quando eu mostrei a versão Touring. Vamos mostrar lá na frente para você ver o que muda nessa versão que não tinha na XL lá de 1º de julho de 2022. A luzinha não é LED isso aqui não, né? Acho que não. Só é a luz branca mesmo. Para entrar e sair é uma delícia. Acho que por isso que muita gente gosta. Para entrar e sair é uma delícia. Que frase perigosa, João. Opa! Vamos lá? O que é isso aqui? Olha lá. Ele faz o batimento cardíaco e não é turbo. Vou te mostrar já. Aqui sim a gente tem um revestimento um pouco melhor. O couro continua aqui. E aqui também tem uma recoberta aqui que não é tão soft touch quanto aqui em cima. Outro dia um inscrito no canal falar que gostava de dirigir com o braço aqui. Ele valorizava essa parada de soft touch. Como que você dirige na posição correta com o braço aqui? Fui falar isso pra ele falou que não era um robô. Deixa pra lá. Bom, entrou no carro. Deixa eu mostrar aqui de novo. De novo não, esse batimento cardíaco, mesmo que não seja a versão turbo. Vamos ver se vai aparecer aqui. Olha lá. É um batimento só também. Tum, tum. Brincadeira, Rondeiros Futebol Clube, brincadeira. Ligamos aqui. Como você vê. Deixa eu fazer de novo, para você ver direitinho. Porque antes ele era só... O primeiro XL que chegou não tinha, né? Esse painel totalmente digital. Deixa eu desligar aqui. Abrir e fechar a porta. Olha lá, verifique o banco traseiro, tem esse alerta também. Fechei a porta aqui. Beleza, filho. Aí, vou ligar, ó. Batimento cardíaco. Tum, tum, pi. Honda. Um ponteirinho só ali, você tá vendo, né? O outro é totalmente digital. Aí temos o check. E o fundo ali, analógico. Fundo digital, né? Com ponteiro analógico aqui. E aqui, tudo digital. Antes tinha só um clusterzinho digital aqui, nesta parte. Do São Paulo no mercado. Falando do São Paulo. O Corinthians tomou um vareio ontem, Deus me livre. Fora Dorival! E temos agora o painel de instrumentos completão aqui. Aqui, regulagem de altura do farol. Ligar ou desligar os sensores de estacionamento. Ligar ou desligar o ESP. Aqui não sei se vai fazer tanta diferença se não chover, porque não anda tanto assim. Bom, o que temos aqui é ar-condicionado de 2 zonas, algo que não havia quando ele foi lançado lá em 1º de julho de 2022. E a central multimídia ganhou esse refresco aqui, porque antes ela tinha um tubão que vinha até aqui. Não há mais. Carregador de celular por indução, se eu não me engano já tinha no EXL, e o EX que ganhou como item de série. Lembrando que não há opcionais, só que no Honda você só escolhe a cor. Aqui função Econ, função Hill Holder Descent Control, freio de estacionamento eletrônico e o Brake Hold. Aqui temos nada, um revestimentinho, mas não é um soft touch. Aqui também não, parece mais um emborrachado. Aqui plasticão do Pagodeira. E aqui também não tem revestimento. E aqui parece alguma coisa que você vai poder abrir, mas não abre. Já temos a partir dessa versão retrovisor eletrocrômico, que isso é muito importante, eu acho pelo menos. Tem carros de 200 mil que não tem. Temos aqui luzinha e espelhinho deste lado. Luzinha e espelhinho deste lado. Uma luz praticamente laranja. Parece luz de seta dos Golf GLX mexicanos de 96. 97, sei lá. Eu gosto desse esqueminha de saída de ar. Muito constante. E aqui você também controla os fluxos, como eu te mostrei no HR-V Touring. Aqui você comanda as informações do computador de bordo ali, ó.
Tacômetro, velocidade e tempo. Aqui. Áudio, celular, navegação, status luzes de freio, cintos de segurança, assistência de segurança, que você vê manutenção em faixa, frenagem para atenuação de colisão, voltar. Mas não sei porque que ele tá nesse tremedeiro aqui, velho. Deixa eu ver se eu tenho que descer um pouco o carro. Isso, agora vamos, a gente puxa o freio de mão, põe em P. Agora parou. Aqui também temos um porta-objetos. Se não me engano foi aqui que eu coloquei o V-Box da outra vez que eu mostrei pra vocês o 0 a 100. E basicamente é isso. Eu gosto desses bancos, são bancos bem confortáveis. Isso aqui é muito bom, esse encosto de cabeça. E o agarre aqui lateral também é bom do carro. Aqui temos meu carregador de celular por uma power bank. Sempre fundamental. Aqui temos 2 porta-copos barra-latas e aqui... não pode mostrar. Brincadeiras. Opa! Ô meu geringonça, faz isso comigo não. Isso. Agora gira, gira, gira mundo. Isso. É um porta-objetos bem pequenininho. Não cabe muita coisa não. Temos mais um cabo USB-A aqui para conexão. E um USB-C, que é para carregamento. Sempre trago o meu cabinho aqui para carregar alguns equipamentos. Basicamente é isso. Eu adoro esse volantinho da Honda. Gosto muito. Acho bem legal. Poderia ter o Black Piano aqui, mas não tem. Como tem, se eu não me engano, na versão Touring. Só tem o Black Piano. Black Piano não. Preto brilhante. Vamos parar com anglicismos. E aqui você tem manutenção, distância do carro à frente. Manutenção em faixa. E aqui para você... fazer o resumo da última velocidade que você usou para controle de velocidade de cruzeiro adaptativo e aqui também para diminuir a velocidade ou aumentar. É isso, ficamos assim. Central Multimídia já exploramos bastante da última feita que estivemos com o HR-V Touring. Deu uma melhoradinha, mas não... Aqui continua com os mesmos ajustes. Pouca coisa você consegue ajustar aqui. Tem também o Lane Watch, talvez eu não tenha mostrado, que é quando você dá seta ou quando você aperta esse botão aqui do lado, vem a imagem da câmera. Apertei e sai. E mesmo que eu dê seta, ó, dei seta, apareceu lá, eu posso apertar esse botão e a imagem sai, porque às vezes você tá com o seu celular conectado com o GPS aqui, né? Bom, também tem função tilt down do retrovisor do lado direito. A partir desta versão, vou engatar a ré aqui, com todo respeito, e ele abaixa para dar uma olhadinha se a roda não vai pegar na guia. Mas para isso você tem que deixar a função do retrovisor aqui pro lado direito, que é o right aqui. E também temos rebatimento dos retrovisores. Para você que gosta disso, ama isso, venera isso, mas de carro mesmo não gosta tanto assim. Bom, vamos lá? Vamos andar, que é a parte que importa. Falar um pouquinho sobre o histórico do HR-V, com questão de desempenho, suspensão. Também te mostrar como ele se comporta em algumas situações por aqui. Vem comigo, Chuchu! Bom, já estamos aqui às margens do Lago Orion. Veja só por esta câmera, que vista maravilhosa. Isso sim é vida. Vamos pegar já aqui um trechinho, os barulhos que você ouvir são do meu tripé ali no porta-malas, alguma situação que a gente possa passar. Bom, sempre é bom lembrar do histórico, principalmente quando eu pego uma lombada, eu me lembro muito bem de quanto era dura a suspensão traseira do HR-V de 2015 até 2018, na linha 19, porque a partir dali eles fizeram uma recalibração da suspensão traseira e o carro ficou mais parecido com o que é hoje. Aquele estudo lá de mais de 150 mil horas de engenharia fez com que nessa plataforma, que não é exatamente 100% nova, eles conseguissem melhorar ainda mais essa sensação e com um compromisso ainda dinâmico, que é bem importante, porque todo mundo que tem um Honda nunca esteve acostumado a coisas mais malonas, nem Accord, nem CR-V, aliás, nem Honda Pilot, que não tivemos por aqui, nem Ridgeline, a picape também não tem uma suspensão muito cremosa. Os Hondas sempre se destacaram por serem bem justinhos, ainda que a proposta do carro
seja mais de conforto. Aqui, isso permaneceu mais agudo, ainda que, se você for comparar em conforto, ele está mais próximo de um Volkswagen do que de um Jeep, considerando aí o Renegade, por exemplo, e também o Compass. O Compass ainda é mais confortável. O Renegade também transmite muita robustez, mas enfim, ele está mais perto desses carros do que, por exemplo, do Kicks e do Creta. O Kicks do Creta o Creta um pouquinho mais parecido com esse, o Kicks um pouquinho mais distante, um pouquinho mais confortável, ainda que seja justinho também. E aqui a sensação muito parecida com o Volkswagen T-Cross, ou seja, se você acha o Volkswagen T-Cross duro, aqui vai ter um nível de conforto um pouquinho acima só. Aquelas pancadinhas secas, suspensão um pouco mais firme, é isso que você vai perceber aqui num primeiro momento. E lógico, uma certa letargia de quando você não está com o pé no fundo, algo que não acontece em outros, muito porque o câmbio CVT mais um motor que tem o torque lá em cima vai exigir que você abuse um pouco mais do pedal do acelerador para chegar a velocidades mais rapidamente. Torque a 4.600, você vai ter que levar o giro para chegar nessa faixa de torque máxima, ainda que 60%, 70% estejam disponíveis a 3.000, mas não é algo assim tão perceptível. Você sabe que a partir de 4.000 você começa a sentir que o carro desenvolve um pouco mais, vai ter essa entrada do ruído do motor, da voz do 1.5 aspirado aqui para dentro, assim como acontece também num grau mais elevado, diga-se de passagem, quando, por exemplo, você anda de Corolla Cross ou Corolla Sedan, aí sim você sente a invasão da cabine com o motor, também por ser um motor 2.0 e provavelmente também porque o isolamento acústico dos Toyota não é tão impressionante é um pouco demais, não é tão bem feito quanto é aqui no Honda HR-V. E óbvio também um motor maior vai fazer mais barulho. Outra coisa de comparação que você pode fazer entre Honda e Toyota, porque você tem que pensar uma coisa, em breve chegará o Yaris Cross e ele deve ter versões e preços muito próximos do que você já encontra no Honda HR-V. Não nas versões mais baratas, lembrando que a versão mais barata do HR-V parte de 163, eu acredito que o Yaris Cross deve partir de uns 140, 150, porque a versão o carro é menor, né? Então a versão vai ser bem básica mesmo, tipo um XR do Corolla Cross, e vai ter versões híbridas que aí vão chegar num preço próximo dos 180, 170 mil reais, que é o preço desse carro aqui com esse motor 1.5, ou seja, a Honda ainda não faz os descontos para a linha 2026, mas a partir de outubro certamente vai fazer, porque tem muita gente esperando o Toyota Yaris Cross. Outra comparação que eu queria fazer para você é que na Honda você não tem os 10 anos de garantia que você vai ter nos Toyota. Na verdade, 5 anos de garantia e renovável ano a ano que você fizer as revisões na concessionária. Eu acredito que pelo conservadorismo dos consumidores de carros japoneses, que são muito mais pegos pela longevidade e pela credibilidade, pela confiabilidade, mesmo pagando manutenções um pouco mais caras que seus concorrentes, esse negócio de 10 anos de garantia vai pesar na hora de você escolher a um ou a outro. Mas, pelos preços que a Honda aplica, deve ter algum lastro financeiro aí para que consiga fazer mais promoções, como fez durante este ano. No final vou contar um pouco mais disso para você. Mas o que é isso aqui na meio da rua? Os pacotes, velho? Eita! Se fosse dinheiro, hein? Bom, ia devolver, lógico. Não é meu? Minha mãe me ensinou isso. Não pega nada que não é seu. Bom, então a Honda também não pegou o desempenho pro 1.5, porque também não é a dele. Como eu te disse, é o consumo. Deixa eu pegar um trecho aqui, como você já conhece, mais sinuoso, de estrada aqui no alto da aldeia, e comprovando duas coisas, né? No hay nobody, como diria alguém lá em Miami. E sim, comportamento dinâmico muito interessante. Mas ninguém aqui, hein? Eu, por exemplo, andei no Terra há poucos dias, né? E achei o comportamento dinâmico dele muito acima do que o que o motor pode entregar. O comportamento dinâmico que eu digo é como funciona a direção, a suspensão, o chassi,
rigidez torsional, enfim. Coisas que você percebe quando está um pouquinho mais rápido. E a minha principal reclamação foi essa. O 1.0 170 TSI com o câmbio automático não entrega tão bem quanto com o câmbio manual. Aqui a gente não tem o câmbio manual para comparar, mas, cara, é discrepante demais, cara. O motor tá sangrando e você tá entrando numa curva achando que tá rápido e, na verdade, nada ai. O carro tá de boa. A estrutura dele tá tranquilaça. Ele não tá sofrendo. Deixa eu melhorar aqui esse microfone, até para que você ouça. Isso. Vamos ver se ouve agora. Tava com cancelamento de ruído, eu tirei aqui. Vou mostrar para você. Ó. Olha que demora pra... Estamos 80 ainda. É disso que eu falo. Não é uma questão de você gostar ou desgostar da marca. Aqui é uma simples constatação de que quando você anda em outros carros, mais baratos ou caros, pouco importa, mas sempre nessa categoria, seja um SUV subcompacto ou um SUV quase médio, como esses que eu já citei por aqui, a sensação de que a Honda não se preocupou tanto assim com a questão do desempenho e como essa relação se dará na convivência com quem tem que pegar subidas, ladeiras, subir serra, enfim, precisa de desempenho na estrada, fazer retomadas um pouco mais seguras, fica evidente. Porque nem uma calibração do CVT aqui, sei lá, é continuamente variável, óbvio, mas até com relações um pouco mais curtas, nem pelo que você anda aqui, percebe, nem cogitado não foi. Ele continua com o mesmo desempenho um pouco decepcionante que eu falei quando fui ao lançamento do carro lá em julho de 2022. Sinceramente, não consigo me ficar cativado, né? Pegou uma descidinha, ele já vai perceber que você está num ângulo contínuo e com a frente, obviamente ele faz esse cálculo ali, né? E já vai deixar na relação mais curta aqui para que você tenha um freio motor, ou também você pode colocar na opção S, ou simplesmente reduzir as marchas aqui na simulação. Eu estou em D1 agora, ele fica ali perto dos 4.600 RPM a 55 km por hora, 56. Essa é uma das vantagens do câmbio CVT, né? Em primeira marcha a 60 km por hora, 5.000 giros. Obviamente é uma simulação, mas na verdade não é bem uma simulação, né? Realmente a engrenagem está lá, engrenada nessa programação que fizeram de primeira a sétima marcha. Outros aspectos. Visibilidade muito boa, esses retrovisores são excepcionais para o tamanho do carro. Pode até parecer que ele tem uma orelhona ali de jiu-jiteiro, de repolho, né? Quando você olha assim fica grande, mas como eles têm essa proporção de design mais horizontal tal, não parece tanto, mas eles são bem grandes para o tamanho do carro e ficam numa posição que eu gosto muito, que é pendurado na porta, não na coluna, para que você tenha até uma visibilidade melhor ali. Parece que não vai fazer diferença, mas quando você pega um carro em que ele é grudado aqui no final da porta, você percebe o quanto que isso piora a história. Silêncio a bordo nessas situações aqui, por exemplo, estou descendo serra e aí não acionei aqui o S, então a vedação acústica é bem boa. E sim, não adianta, você não vai escapar disso em qualquer Honda. Alguns em mais grau ou menos grau, você sempre vai sentir alguma fissura no asfalto, alguma depressão no asfalto. Não é uma questão de ser uma suspensão com eixo de torção independente, é mesmo a familiaridade de sensações que a marca dá para a maioria dos seus carros. Direção muito boa, freio também e, cara, gostoso de guiar. Se você não for alguém que se liga no quanto vai te despertar de batimentos cardíacos, como desperta o Touring, este sim, um motor ideal para esse carro, e há de se dizer muito mais encorpado, muito mais inteiro, muito mais preparado para ter uma potência daquela, do que como acontece com o Hyundai Creta Ultimate, que eu acho que aquela plataforma
está subdimensionada. Isso não é um perigo. Estou dizendo quando você acelera e percebe como as coisas funcionam ali, como são as torções, como que a frente levanta, enfim. No Creta Ultimate com 193 cavalos, essa relação não é das melhores. E o HRV Touring está na medida, é tudo que o carro precisa. E fosse este um país onde os aficionados escolhessem e não só e tão somente o bolso, todos HRV do EX ao Touring teriam um motor 1.5 turbo. Esse motor 1.5 não cai bem nesse carro. Tanto não cai bem que o HRV anterior, em todas as versões, sendo pelo menos quase 100 kg mais leve, 75 kg mais leve do que esse HRV de hoje, tinha um motor 1.8 com 140 cavalos, se eu não estiver enganado. Ou 139, 140, era isso, né? Aliás, ele tinha uma proporção que era menos com etanol do que com gasolina. Não está muito fresco na minha cabeça, mas era isso. E tinha 18 de torque, se eu não me engano, 17,8, algo do tipo. Ali tinha um desempenho a contento, o carro fazia 0 a 100 na casa dos 11 segundos e meio, 11,8, bem mais leve, acho que era mais de 100 quilos mais leve, não dá direito na minha cabeça, mas enfim, era mais leve, era mais potente e tinha mais torque. E ali estava ok, estava de acordo com o mercado. E quem estava fora do padrão era o Renegade, que tinha um motor 1.8 aspirado. Assim como durante um tempo o Tracker, antes de ter essa nova geração, na verdade antes de ter o penúltimo facelift, antes dessa última geração, essa geração já tem um facelift, tá? Essa geração do Tracker foi lançada lá em 2020, no meio da pandemia. A geração imediatamente anterior tinha um motor 1.4 turbo, mas a mesma plataforma daquele, antes dela, que era uma plataforma do Cruze, tinha um motor 1.8 também do Cruze, que não era tão ruim assim de desempenho, mas não era legal, mas bebia mais do que eu de 25 de dezembro a 10 de janeiro, que é meu aniversário. Ou seja, houve um downgrade de dinâmica aqui. Houve uma perda de incentivo a quem olha para um Honda e desperta mais sístoles do que sinapses. É mais emocional um pouquinho e menos racional. E você vai fazendo isso tão constantemente, que na hora que você lança algo emocional por um preço que para mim, depois de andar no carro, achei plausível. Estou falando do Honda Civic Type R, que era mais barato que o Toyota GR e era muito melhor e teve que ter o preço reduzido, porque quem olha para um Honda não olha mais com a paixão que olhava quando tinha o Civic G8, que não olha mais com o refinamento e um pouquinho de paixão que olhava para o HRV anterior. Parece que agora todos os donos de Honda só estão olhando para razão. É só razão. Não vai quebrar, não vai beber. E quando você pisar, não vai ter ninguém. Ah, tudo bem, eu gosto de andar sozinho. Não é isso. Bom, isso me pega um pouco. Gosto muito dos Hondas. Já tivemos 2 em casa. CR-V e Civic LXR da geração 9. Carros espetaculares. Não eram primores em desempenho, longe disso. Mas tinha alguma coisinha ali. E tinha dinâmica impecável. Uma junção que raramente dá errado. Hoje é só dinâmica impecável e bastante sensores. Dirige sozinho. Pô, o Honda Sensing é muito bom. Centralização de faixa e tal. Lufas! Quem tem que pensar nisso é quem compra uma marca um pouco mais simples, generalista. Eu sei que a Honda também é, mas a Honda tem apaixonados, tem paixão envolvida aqui. Seu Soichiro era um maluco por velocidade. Não. Aqui, pelo menos para nós, que vende mesmo de Honda muito, são esses carros muito bem construídos, muito bons de andar, agradáveis, bons de curva, mas que despertam a mesma paixão de quando você olha uma lousa vazia.
Vamos! Uma retomada de 80 a 120 em quase 15 segundos. É o que temos. Bom, não é exatamente uma crítica, tá? É só uma pensata aqui. Eu sei que os donos de Honda hoje, como eu já disse, no caso Type R, valorizam bem pouco isso aí. Mas eu preciso falar, porque me pega. Toda vez que eu ando nesse HRV 1.5, me pega. O tanto que o outro é bom, agradável de dirigir, e o tanto que esse aqui é modorrento, lento. Propostas, os caras do marketing vão dizer. São propostas distintas. Não. Uma marca, uma proposta. Nem que seja minimamente como era no HRV anterior. Mas enfim, vamos falar de mercado, vocês que adoram o mercado, o bolso, muito mais do que o quanto seus corações vão palpitar. Olha ele aí! Isso sim é o Honda! É disso que eu tô falando. Eu vou demorar uma semana para colar na traseira dele, mas eu vou chegar. Tá aqui! Isso é o espírito da Honda! É exatamente isso! Parabéns para você que comprou um Type R vermelho! Parabéns! Isso sim é um Honda! É disso que eu tô falando! É disso! É o Honda da Fórmula 1, é o do Senna! É o das motos! É do Valentino! É isso! Honda é paixão! Não é isso aqui! Tá louco! Tem hora que a razão não supera a emoção. Ponto. E com carros devia ser um pouco disso. E ali também não quebra, tá? Só pra deixar claro. Bom, agora vamos falar pra você que não gosta muito de carros, mas adora o seu bolso. Vamos fazer um retorno, voltar ao nosso QG e fazer um comparativo extremamente chato de números, preços e do que você pode comprar com o mesmo preço desse carro. Será que era esse que eu escolheria diante do caleidoscópio? Caleidoscópio não. Diante do roletrando, frase perigosa, de opções que você tem à mesa? Vou te contar coisas que você vai duvidar. Mas é só pesquisar que é real. E vou deixar uns prints também. Vamos lá. Daqui uns 40 minutos eu chego de volta. Segura aí. 2 horas depois... Pois é, meu caro amigo youtuber espectador, não é novidade pra ninguém que a Honda coloca preços de lançamento totalmente fora do esquadro do que é praticado. E consegue atingir vendas maiores em São Paulo. Não é raro você encontrar alguém com HRV, seja da versão que for, muito porque a partir de abril, passando por maio e junho, meses antes da chegada da versão 2026, houve diversas promoções, como por exemplo 70% de entrada e o restante pago sem juros só depois de 2 anos. Isso sim é bastante. E também supervalorização de usado e até desconto em algumas versões. Mas agora no lançamento eles não farão isso. E os 170 mil reais pedidos por este carro aqui, na verdade 171, para mim está completamente fora do normal. Muito porque você tem promoções, por exemplo, de Volkswagen T-Cross Extreme, aquela versão mais completa do carro, que você encontra por 167 mil reais. E eu não estou nem falando de PCD, taxista ou algo que o valha. Versões do Highline por 164 mil reais. E do Comfortline, que partiria de 174 mil reais, você acha por 150. E o que dizer então de Jeep Renegade a 125 mil na versão Altitude e até Jeep Compass Sport por 153. Carros que andam mais, são maiores e tem uma lista de equipamentos muito parecida. Mas o que eu quero pegar aqui é em você que acha que o carro japonês com fama de inquebrável tem que ser a sua primeira opção. É claro que quem tem um Honda gosta de coisas que à primeira vista a gente não pode ver. Frase adorada por Ray Charles, Steve Wonder e Geraldo Magela, que é a confiabilidade. O quanto o carro aguenta esse solo cavernoso que temos no Brasil. Mas se você for pensar assim, tem Corolla XR por 180 mil reais. Um carro maior, mais espaçoso, mais porta-malas e também com um nível de equipamentos muito parecido. Pois bem, não é difícil gostar de conviver com HRV
desde que você não tenha muita pressa e valorize o consumo de combustível. Mas que por esse preço ele está para trás dos que custam iguais. Isso para mim é fato. Ou seja, o HR-V, por esse preço, nessa versão, não iria para minha garagem. Ainda espero avaliar a versão Advance. E aí vemos se esta sim é a melhor versão para confrontar com carros de mesmo preço. Mas saiba, ela está lá pertinho dos R$200 mil. E com esta bomba... Nós ficamos por aqui, siga-nos nas redes sociais, o meu Instagram é @janacletos, o Instagram do canal é @rodatv. Para dúvidas mais profundas, parcerias, mande e-mail para programa roda@gmail.com, tá certo? Bom, agora vamos voltar rapidinho, que hoje é domingo, né? Por isso estude, para não trabalhar de domingo. Tchau. Aí você pode pôr, Joãozinho, ó, aquele final. Depois disso, fala assim, ó. 2 horas depois.